uns 60 domingos, mas a gente vai tentar partilhar em 4 temas um pouco da revelação de Deus, né, no livro do Apocalipse. O tema dessa série é Revelações do Fim, porque o livro do Apocalipse vem tratar justamente da revelação que Deus deseja que nós conheçamos neste tempo. Então vamos, para a gente começar, vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, que não seja eu falando aqui, mas o próprio Deus falando para nós também. Vamos orar. Pai amado, nós estamos na Tua presença essa noite, clamando ao Senhor que nos dê a cada dia, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja compreendida, para que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Nós que já somos, Pai, do Teu povo, pedimos que o Senhor nos fortaleça a fé para não murmurarmos ou cairmos na tentação de abandonar o barco. E aqueles que ainda não se achegaram, Pai, à Tua verdade, que possam conhecer através desse livro maravilhoso do Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quero saudar também aqui as pessoas que estão no Instagram aqui acompanhando. E nós vamos então para o capítulo 1 do Apocalipse. Então, pegue a sua Bíblia. O texto está aqui, mas ele está pequeno. Pegue a sua Bíblia, que é a melhor coisa que você pode fazer essa noite. Pastor, eu estou sem Bíblias. Vê aí do teu lado, se tem alguém sem Bíblia, providencie uma Bíblia para ela aí, para essa pessoa. Abre a Bíblia com ela. Vamos estudar a Bíblia. Você que está em casa também, pega uma Bíblia, pega uma caneta, anote. Vamos estudar a palavra de Deus. O tema desse primeiro episódio é o plano divino revelado. Deus revelou o seu plano para nós. E a gente precisa entender como que Deus revelou, o que Ele usou para revelar esse plano no livro do Apocalipse para nós. Nós vamos ler rapidamente aqui a introdução que diz assim: a importância do livro do Apocalipse como uma revelação profética para o tempo do fim. A mensagem é uma mensagem de quê? De esperança, e é uma mensagem de confiança que o livro traz. Mesmo em dias de tribulação, nós estamos vivendo o tempo do fim, como vimos em Daniel. E aí o livro do Apocalipse, ele vai repetir o que tem no livro de Daniel, só que ele vai ampliar o que tem no livro de Daniel, para ficar mais claro ainda como o povo de Deus deve se comportar nesses dias. O que o povo de Deus precisa conhecer e praticar nesses dias. Então a gente vai ler o verso 1 do capítulo 1 de Apocalipse. Abra a Bíblia comigo, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Quantos acharam? Diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Os que não acharam, diga aí: espera um pouco, pastor, que eu também quero ir. Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim: revelação. Essa é a palavra grega Apocalipse. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desse livro, e o quê? E guardam ou praticam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando Deus falou para Daniel escrever o livro dele, ele falou: sela o livro. Lembra? Você lembra? Sela o livro. Porque aquela mensagem de Daniel era o tempo de Daniel? Não. Tinha coisas para o tempo de Daniel, mas a maioria delas era para um tempo muito distante, diz lá em Daniel. Então o livro de Daniel foi selado, porque com o livro do Apocalipse, a interpretação e a compreensão do livro de Daniel junto da história iria ficar claro para nós qual era a vontade de Deus. Vocês entenderam? Então olha só, a Bíblia diz 2 vezes aí, bem-aventurado, cadê? Em breve hão de acontecer, essa expressão no verso 1, tá vendo? E a outra expressão, vê na Bíblia, olha na Bíblia aí, todo mundo. E aí o final do verso 3 assim: porque o tempo está próximo. Para quando é a mensagem do Apocalipse? Para hoje, para o meu tempo. Diga: para o meu tempo. Para o meu tempo. Olha só outra coisa.
revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo, no original ali, a gente entende de duas formas. Só para ficar claro, para a gente poder ir para a mensagem, só para a gente entender. É a revelação que João tem diretamente de Jesus Cristo, com uma mensagem específica para nós. Deu para entender? Sobre o tempo do fim. Mas essa palavra aqui, de Jesus, lá no grego, também diz que é uma revelação sobre a pessoa de quem? De Cristo. O livro do Apocalipse fala sobre uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então a revelação de Jesus Cristo no sentido de Ele está nos dando uma mensagem, e a revelação de Jesus Cristo porque é sobre a pessoa Jesus. Deu para entender? Quem entendeu diz eu. Entendeu mesmo? Não vai esquecer, tá bom? Vamos lá. Agora sim, pode passar. A gente primeiro precisa entender que nesse verso 1 a gente tem aí o propósito do livro do Apocalipse. Qual é o propósito desse livro? O livro, ele revela o plano o quê? Redentor de Deus para a humanidade, e também a vitória final sobre o mal, sobre o pecado, mostrando o poder de Miguel, o poder de Deus. E aí eu queria ler com vocês então o verso 5. Abre aí a Bíblia, o verso 5. O verso 5 diz assim, meu bem, pode pegar água para mim, por favor? Vamos lá, o verso 5 diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. As pessoas, Rafael, têm medo de ler o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, olha a esperança que esse livro traz. Ela fala de alguém que nos libertou do pecado. Não é um livro maravilhoso que fala de redenção? Então, qual é o conteúdo do livro do Apocalipse? É o conteúdo redentivo, redentor, né? Mas tem mais, abre também o capítulo 5, versículo 9. A gente vai entender um outro propósito desse livro maravilhoso do Apocalipse. Apocalipse 5, verso 9. Ó, todos esses versos você vai anotando aí, para você não esquecer. Chegar em casa, meditar mais. Capítulo 5, versículo, é o versículo 9 que diz, todo mundo achou? Diz assim, ó: e entoava um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e... Agora sim, o alcance do poder redentor de Jesus revelado no livro do Apocalipse, ele era específico ao povo de Israel? Era específico para a igreja primitiva do primeiro século? Era exclusivo para a igreja ali a partir do segundo século até ali a era medieval? Porque a autoridade da igreja naquela época estava superior a tudo. Inclusive igreja e Estado era junto. A Bíblia diz que as fronteiras do Evangelho, no livro do Apocalipse, ele alcança todo povo, tribo, língua e nação. Amém? Amém. Agora, pastor, como que João estruturou esse livro na hora de escrever? Como é que o Espírito Santo foi conduzindo ele na hora de escrever esse livro? Nós vamos ver agora mais 3 partes. Essa é a primeira parte do propósito. Agora nós vamos ver mais 3 partes de estrutura que João escreveu o livro do Apocalipse. Pode passar, por favor. A primeira parte, depois dessa introdução que revelou a pessoa de Jesus, vestido de branco, com os cabelos brancos, né? Com a coroa cheia de estrelas. A partir do verso do capítulo 2, agora existe uma mensagem para as igrejas da Ásia Menor, que hoje fica na região da Turquia. Mas essas igrejas, elas têm um contexto local. A revelação aqui tem uma interpretação para um contexto local daquela igreja. Quando se cita a igreja, está citando características daquela igreja. É como se alguém chegasse aqui, passasse um mês com o pessoal aqui do Jardim Varã, começa a conhecer as características da igreja.
como é que funciona a liturgia do culto, na hora do batismo, como é que funciona a escola sabatina. Então pega coisas locais, certo? E da membresia, como é que é o povo? É animado? O povo aqui corresponde às coisas, o povo aqui é comprometido no estudo da Bíblia. Então ele pegava essas coisas e a partir daí Deus revelava algo para a igreja no tempo do fim. Deu para entender como é que funciona? Então tem 7 igrejas. Você conhece alguma dessas igrejas? Vamos lá, fala o nome de algumas igrejas aí. A igreja de Éfeso, outra igreja, vamos lá, me ajuda aí, irmãos. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, Filadélfia. Então essas igrejas foram as igrejas da Ásia Menor. São igrejas que realmente existiram e tem uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas. Para cada uma dessas igrejas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma. A igreja de Éfeso não tinha tanta preocupação assim, questões morais ou questões espirituais ali. Eles eram um povo fiel, aqui na Bíblia, no Apocalipse. Porém, eles tinham perdido, sabe o que? A essência do primeiro amor. Sabe quando você batiza, que você fica ali no, a gente chama, né, carinhosamente, no fogo? Você fica animado, você quer ser o primeiro a chegar na igreja, você quer cantar, você quer orar, você quer fazer tudo, você quer dar estudo bíblico. Aí chega um momento que você, o quê? Esmorece, sua fé vai esfriando, o tempo vai passando, você começa a ver problema nas pessoas. Ah, não, mas fulano olha, tu viu o que o fulano fez? Ainda disse que é crente. Então a gente vai começar a ver problema nos outros, e a nossa fé vai ficando baixinha, pequena. E aí o Espírito, olha, falta uma coisa para você. Você precisa voltar ao primeiro amor. Está escrito aqui para a igreja de Éfeso. Então cada igreja tinha uma característica, né? E essa igreja tinha essa. Eles estavam sem ali a alegria da salvação, sabe? E aí o que aconteceu? O que acontece? Essa mensagem para a igreja de Éfeso também nos alcança. Porque às vezes a gente está desanimado, tá ou não está? Quem já se sentiu desanimado aí, levanta a mão. Eu já me senti desanimado, vou mentir. E aí quando o desânimo vem, a gente, epa, peraí, eu preciso acordar, eu preciso rever meus conceitos espirituais, eu preciso voltar a orar mais, eu preciso voltar a estudar mais a palavra de Deus. É ou não é? Precisa acontecer alguma coisa na minha vida para me chacoalhar assim, ó, e dizer, ei menino, volta. E eu lembro de um verso da Bíblia, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, não precisa abrir, mas diz assim, ó: assim como conheceste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. No dia que você conheceu Jesus, você lembra? Quando você descobriu que Ele salvava as pessoas, que Ele salvou as pessoas numa cruz, que Ele nos perdoa, que Ele nos ama. Não foi o dia mais feliz da sua vida? Lembra do dia que você se batizou? Para alguns aqui já faz muito tempo. Você lembra? Xandão? Não foi um dia alegre e feliz? Então o apóstolo pode ser, ó, nesse mesmo jeito, anda dessa forma. Então vamos ler uma das mensagens, Apocalipse 2:7. Abre aí com a gente, 2, versículo 7. Não dá tempo de a gente destrinchar igreja por igreja. Aí tem que ser outra semana de oração, uma outra série. Mas não é só 4 domingos, tem que ser 7 domingos. Pode marcar que o Adnei vai fazer. Pastor, o pessoal aí na internet, pastor está profundo, mas calma. A gente tem que entender que o livro do Apocalipse tem que ser estudado com calma. Eu estou fazendo uma introdução para você chegar em casa. O que é que essas igrejas? Eu quero estudar uma por uma. Aí você chega na sua casa, ora e começa estudando uma, né, pesquisa, entender o significado de cada igreja. É muito importante. Nós temos que parar de estudar a Bíblia superficialmente. A gente tem que conhecer a fundo. Tá bom? Chega em casa e estuda. Vamos lá. Verso 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente do quê? Da árvore
da vida que se encontra onde? No paraíso. Olha só essa mensagem também para a igreja de Éfeso. Ao vencedor darei a ele o direito de comer do fruto da árvore da vida. Cada igreja tem uma advertência, cada igreja tem uma característica, cada igreja tem um conselho do Espírito Santo, mas cada igreja tem uma promessa especial. E eu acabei de ler uma das promessas: aquele que se manter firme ao dever, confiar em Deus e seguir o que está escrito na palavra dele. Aqui no caso dessa igreja e também para a igreja de hoje, aquele que se manter fiel terá o quê? O direito que se alimente do fruto da árvore da vida. Quantos aqui querem estar um dia junto com Jesus debaixo da árvore da vida? Levanta a mão. Eu quero. Amém? Dizem, né? Diz que a folha dessa árvore ela serve para a cura das nações. Vou botar uma bem na minha careca assim. Diz, também a mensageira do Senhor diz que a gente precisa, a transformação, né, de características nossas vai ser gradual, vai ser assim, instantâneo. Então durante a eternidade, se alimentando da água da vida, a gente vai ter também o nosso corpo em algumas características sendo melhoradas. Amém? Amém. Ou quem tem o cabelo branco só vai mudar de cor, eu acho que isso é mais fácil, né? Agora quem não tem cabelo, né, nem nós. Vamos passar? Vamos para outra parte do livro do Apocalipse, que são a parte dos selos. Quantos selos são? São quantas igrejas? Então o livro do Apocalipse vai trabalhar com esse número, tá? As 7 igrejas, os 7 selos. Depois a gente vai ver também outra coisa. Então são eventos que precedem o retorno de quem? De Cristo. E como devemos nos preparar espiritualmente para esse momento. Abra comigo então capítulo 6, o verso 12 até o verso 17. Capítulo 6, o verso 12 e o verso 17. Entre o capítulo 1 e 2, entre o capítulo 1, 2 e 3, que são as igrejas, tem o capítulo 4 e 5, que dá outra semana de oração, que é a entronização de Jesus no santuário celestial. Isso aí é outro tema, né? Os anjos louvam 24 horas, não sei se esse é o tempo do céu, mas ele diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, Criador dos céus e da terra. Então é um outro tema. E aí depois vem os selos, que são eventos que precedem o retorno de Cristo. Isso tudo foi revelado até o ano 100 depois de Cristo para João. Vamos ler o verso 12 até o 17, é isso? Isso mesmo, 12 até o 17. Todo mundo achou? Vamos ler o 6º selo, tá? Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande o quê? Terremoto. O sol se tornou como? Negro, como um saco de cinza. A lua se tornou como sangue. As estrelas caíram pela terra como a figueira quando se abala pelo forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do cordeiro. E o verso 17 disse: porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Este é o 6º selo, o último momento antes da volta de Jesus. Se você pegar essa porção da Bíblia e comparar com Daniel capítulo 12, é a mesma coisa. São eventos que precedem a volta de Jesus, a grande tribulação, o tempo de angústia, ou a angústia de Jacó, ou as dores de parto, são momentos antes de Jesus voltar. Inclusive aqui ele narra a volta de Jesus sentado onde? No trono. Quando a Bíblia fala no trono, quando Jesus se levanta, lembra que Miguel se levantará para
colocar o juízo, e aqui o juízo é expresso na ira de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. Os selos são eventos. Você em casa pode estudar cada um dos selos. A gente estudou o 6º selo. Nós precisamos nos voltar ao que está acontecendo na nossa volta, na nossa realidade. Não é brincadeira, não temos tempo de brincar de ser cristão. Nós precisamos urgentemente entender onde estamos e o que precisamos fazer hoje. Estamos perto de ver o nosso Senhor Jesus voltar nas nuvens. Temos que nos apegar desse mundo, das coisas desse mundo. É como nós cantamos, os pés na terra e os olhos no céu, né? Mas às vezes a gente está com, não é só os pés na terra, os olhos, a perna, as mãos, tudo está aqui embaixo. Não vamos nos arriscar a passar um dia sem a gente ansiar ir para casa. E essa terra não é o nosso lar. Há uma pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aqui também, que estão em casa. Você está gostando desse mundo? Do que está acontecendo? Você gosta de sofrer das doenças, da separação que a morte nos causa? Você gosta de entender as pessoas nos magoando os sentimentos? E a gente magoando os sentimentos das pessoas porque nós também é ruim? Eu sou ruim também? Você não quer acordar um dia sem o desejo de pecar? Você não anseia não um dia de você entender sem aquela vontade de fazer o que é errado, como nós temos hoje? Esse dia vai chegar, sabe, quando Jesus voltar, não vai ter mais inclinação para o pecado. Quando Jesus voltar, não haverá mais dores. É disso que fala os selos, eventos que antecedem a volta de Jesus. Vamos entender a última parte então? Pode passar? Eu dividi só até aqui esse sermão, para não ficar muito longo. Então lê comigo aí, são as 7 o quê? Trombetas. O que são as 7 trombetas? Se Jesus está voltando, existe uma mensagem a ser pregada. Alguém precisa saber o que está acontecendo. Então, são advertências divinas, chamando, né, ao arrependimento diante dos juízos que serão derramados sobre toda a... Abre Apocalipse 9, verso 20 e 21. Apocalipse 9, verso 20 e 21 diz assim. Todos acharam? Então vamos ler juntos comigo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, nem ainda se arrependem dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem a sua prostituição e nem os seus furtos. O que é isso? Ainda que o mundo esteja em colapso, as pessoas vão entender que Jesus está voltando, mas sabe o que acontece? Elas não irão se arrepender. Alguma pessoa perguntou essa semana, mas pastor, Satanás errou, pecou, mas teve arrependimento para ele? Teve chance para ele se arrepender? Teve ou não teve? Teve. Você acha que Jesus não ia chegar com ele? Ó, vamos parar com isso. Eu te criei, você é especial para mim. Eu te fiz a minha imagem também. Você é especial. Você inclusive é o líder do céu. Você tem anjos sob o seu controle. Isso não é suficiente para você? Jesus teria ou não teria perdoado o anjo de luz, o querubim, que nós chamamos de Lúcifer? Sim ou não? Sim. Como ele ia fazer isso? Não sei. Jesus ia dar um jeito. Ele não deu jeito do nosso pecado? Ele tinha dado um jeito também. Mas ele quis o perdão? Ele quis o arrependimento? Ele negou o perdão de Jesus. Não foi uma nem duas vezes. No dia do juízo, a última trombeta está dizendo aqui, na verdade a 6ª trombeta está dizendo o seguinte:
que as pessoas não irão querer, algumas pessoas não irão querer um arrependimento, vão continuar na feitiçaria, vão continuar no roubo, no assassinato. Isso é forte ou não é? A gente fala e parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas não desista de falar, porque um momento, quem sabe, a pessoa chega ao arrependimento. Pastor, Jesus parece que está demorando tanto. Por quê? Porque lá em Pedro capítulo 3 verso 9 diz que não retarda o Senhor sua promessa, como muitos a julgam demorado. Antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. É essa a mensagem da última trombeta. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Jesus, algumas pessoas pegam a Bíblia e dizem assim, ó, olha só, não precisa guardar mais nada, só amar, só ama. Não, diz que ama a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, e pronto, não precisa guardar mais nada. E esse mês eu tenho perguntado o seguinte, mas como eu vou amar se não é como está escrito nos mandamentos de Deus? Você já viu algum amor que é dito por palavras se sustentar muito tempo? Não. Nós precisamos entender como amar a Deus de verdade e como amar o próximo de verdade. Não é só da boca para fora. Vocês concordam comigo? A lei de Deus, ela nos restaura. O mandamento de Deus é puro, santo e bom, contrário daquilo que nós somos. Então, se eu me apropriar dos mandamentos de Deus e da lei do Senhor, isso vai restaurar a minha vida. A Bíblia diz, Davi falando, a lei do Senhor é perfeita e restaura. Eu já fui comprado pelo sangue de Cristo, mas eu preciso ser mudado. Sim ou não? Será que eu vou ficar brincando com o sacrifício de Cristo toda hora, todo tempo? Pastor, mas eu não consigo ser 100% fiel. Mas é claro que não. Mas só por isso você vai usar isso como desculpa para continuar errando, para continuar pecando, para não querer saber de se consertar ou de pedir a Deus. Será que você vai limitar o poder de Deus? Você está dizendo para Deus assim, não, eu não tenho mais jeito, eu não vou guardar a lei porque não adianta. Se você é uma pessoa verdadeiramente convertida a Deus, você vai dizer, Senhor, ainda que eu não consiga guardar todos os teus mandamentos, eu quero pedir que o Senhor comande a minha vida, tome de conta da minha vida. Não é isso? Me guie, Senhor. É claro que você não vai cumprir 100%, mas não é por causa disso que você vai deixar de guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, se voltar a Deus. Jesus falou para Maria Madalena, vá e não peques mais. Você acha que Maria Madalena teve momentos de deslize, querer ali titubear para um lado, para o outro? Mas sabe onde ela estava? Aos pés de Jesus, agarrada com Jesus. Jesus falou para ela, ó, vá, não precisa mudar mais não, nem precisa guardar nada. Foi isso? A gente só sabe se está pecando se a gente tem a lei no nosso coração. Se eu não tenho lei no nosso coração, no meu coração, sabe o que acontece? Nada para mim é pecado. Não existe pecado. Se não existe pecado, para que Jesus veio? Jesus veio em vão? A lei nos revela quem somos e de quem precisamos. Precisamos de quem? Jesus. Esse é o papel da lei de Deus. E essas trombetas é uma mensagem de advertência para o tempo de hoje, para nos voltarmos ao arrependimento. Eu preciso me arrepender. E você? Tá bem? Pode passar, vamos para o final, só para as conclusões dessa mensagem. Primeiro eu vou ler para vocês aqui, ó, a fé e a fidelidade. Lembrando que apesar das provações, Deus está no controle e cumprirá as suas promessas. Apocalipse 2, verso 10. Abre comigo, diz assim: vamos ler então? Diz assim, ó: não temas as coisas que tens de... Ou seja, no final, Aninha, nós vamos ter que sofrer, tá? Hoje nós já sofremos. Quanto mais se aperta o negócio, mais a gente vai sofrer. Mas Jesus olha para nós assim: não temas.
que mais que ele diz? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós. Ou seja, em algum momento, por causa do evangelho, nós seremos perseguidos e presos. Tá bom? Pode aguardar. Pode aguardar isso. Em algum momento, alguém vai chegar com você, se não já chegaram, e vai ficar zoando na tua cara. Tu? Mas você não é tão inteligente. Por que você guarda esse sábado aí? Mas você não é tão inteligente, não come essas coisas. Todo mundo está comendo. Rapaz, você é uma pessoa tão jovem, você não bebe? Que mundo tu tá? Não é? A perseguição vai piorar, tá? Mas olha o que a Bíblia diz: e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a... Ou seja, alguns vão ser postos à prova de morte, como fizeram aqueles que lutaram pela palavra de Deus, como os valdenses, João Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, como fez os profetas Isaías, que foi cerrado ao meio, como fez os apóstolos, Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo que foi decapitado. Assim também seremos nós. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vitória. Jesus usou uma coroa de espinhos para que eu e você usássemos uma coroa de ouro. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver eternamente. A gente precisa valorizar essa mensagem. A gente precisa entender que isso aqui é a coisa mais importante da nossa vida. E a última parte, pode passar? A última parte também fala de que Jesus está voltando. E a gente precisa se preparar para o fim. E a gente, como é que a gente se prepara para o fim? Voltando para onde? Para a Bíblia. Para esse livro. Olha o que diz o capítulo 22, versículo 7, diz assim. Para a gente finalizar, esse é o último texto. Capítulo 22, o versículo 7 diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Precisamos voltar à palavra de Deus, voltar à Bíblia, estudar a Bíblia a fundo. Por isso, domingo que vem você não pode voltar. A gente precisa entender o que está acontecendo no nosso mundo. Domingo que vem a gente vai estudar sobre as marcas da besta, o selo de Deus. Você não pode perder. Domingo que vem vai ter? Hã? Vai estar Não, no próximo, sem ser desse, no próximo vai ter. Tá bom? Mas não esquenta não, lá no acampamento também eu vou pregar lá. Tá seguro. Tá bom? Quantos de nós aqui que estamos aqui hoje reconhecemos a brevidade dos tempos que Jesus se aproxima? Levante sua mão aí. E quantos hoje querem se preparar, estudando a Bíblia e principalmente se arrependendo dos nossos pecados, nos voltando para Deus? Hoje Deus faz um convite para você. Não há tempo. Se eu não tivesse hoje decidido ainda, eu ia ficar muito agoniado. Às vezes eu chego para a pessoa, termino o estudo bíblico e falo assim: você deseja descer as águas, firmando o teu compromisso com Jesus, como ele disse, para que você veja e entre no reino de Deus. Ao ser batizado, você recebe o seu nome escrito no livro da vida e recebe o Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, ó: não, pastor, depois, outro dia. A pessoa diz: sabe o que? Eu não estou preparado. Mas não tem que ver com preparação. Na verdade, você está sendo preparado quando você começa a decidir caminhar com Cristo. E quem disse que o batismo é o final de tudo? Não é. Para vocês que estão aqui, para eu também, ainda estamos caminhando nessa jornada. Então, nós vamos ouvir um louvor que fala desse céu, desse novo lar.
para que você tenha um desejo de ir para o céu. Se você tem um desejo de ir para o céu, que você possa aguardar a volta de Jesus e decidir hoje buscar em espírito e em verdade, de todo o coração, através da sua palavra. Não há tempo para perder. A gente precisa voltar a acordar mais cedo e estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia de manhã, o nosso dia todo é bem sucedido. Você já teve essa experiência? Pastor, eu queria começar o estudo bíblico. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa ainda começar o estudo. E eu estou aqui na cidade, não é por muito tempo, é por pouco tempo, não é? E eu queria estudar a Bíblia com você. Eu queria marcar com você na segunda ou na quinta, ou no domingo, para estudar a Bíblia com você. De verdade, Alce, não deixa eu sair dessa igreja sem antes, pastor, eu quero que você vá lá em casa estudar a Bíblia comigo, com os meus filhos, com a minha família. Você que está no Instagram também, procure alguém para estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia, não estuda YouTube não. O que o povo fala no YouTube? Estuda a Bíblia. Vamos para o céu. Vocês querem ir para o céu? Então ouve esse louvor maravilhoso para você lembrar de onde você veio mesmo. Esse mundo aqui não é nosso não. Deus tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Fecha os olhos. Vamos orar. Pai querido, temos o desejo de voltar para casa, Senhor. Apesar de nunca termos estado no céu, mas reconhecemos que a perfeição do lar, do céu, onde o Senhor habita, um dia também esteve nesse mundo. O jardim do Éden. E quando o Senhor subiu, depois que esteve aqui, o Senhor preparou a nova Jerusalém. Construiu um lar com moradas, com quartos para todos nós. E disse que voltaria. Estudando a tua palavra, percebemos que o Senhor já está voltando. Por isso, prepara o nosso coração. Nos ajuda a arrepender dos nossos erros. Voltarmos à tua palavra, Senhor. Conectarmos com a eternidade todos os dias, estudando, lendo, praticando a tua palavra, Senhor. Não é por méritos que seremos salvos, mas é na Bíblia que nós encontramos a pessoa maravilhosa de Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso, Pai, nos ajuda a amar, nos dê fome e sede da tua palavra, Senhor. Perdoa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, derrama o teu sangue sobre nós, nos purifica, nos limpa de todo o mal, Senhor. Abençoa essa igreja aqui do Varã, que essa igreja seja uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja que prega o teu evangelho, uma igreja que está se preparando para morar contigo nos céus. Nós oramos por todos aqueles que estão, por favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê a alegria da salvação. Obrigado aqui, Odinei, pelo convite. Sem ser neste domingo que vem, porque nós vamos estar no retiro de carnaval. Domingo agora não haverá culto aqui na igreja.